Olá, olá a todos, como vocês estão? Que bom que chegaram aqui no canal. Eu sei que ele está recém no começo, esse é o terceiro vídeo, né? Terceiro, quarto vídeo. Mas agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Se vocês chegaram até aqui, é porque há uma mensagem esperando aqui por vocês, né? Os deuses, né, de algum modo ajudaram a todos nós a nos encontrar. Então, este é o canal de Odin e Frigga, né? O panteão que eu uso, né? O que eu me guio, o que eu me oriento é o panteão nórdico, são os deuses que eu cultuo, que eu sigo, que me protegem e que cuidam de mim, ok? Tanto na vida pessoal quanto aqui nessa tiragem que eu faço para todos nós. Bom, por que eu escolhi Odin e Frigga, né? Eles são os regentes de Asgard, então os dois juntos como um casal que são, eles cuidam, regem e decidem todas as coisas em Asgard. Odin é o deus do conhecimento, é o deus da informação, é o deus a qual eu mais me sintonizo, que eu mais me sinto em sintonia, né? Tanto que ele é representado, né, por ou dois corvos, como vocês estão vendo, em cima dos ombros dele, né, na espada, na lança, assim como ele é cego. Né? Ele é cego por quê? Porque ele deu um dos olhos, ele sacrificou um dos olhos para beber da fonte de todo o conhecimento disponível. E os corvos são os mensageiros que trazem as informações dos 9 reinos. Frigga, a esposa dele, a única, né, que tem autorização, que pode sentar no trono dele, tanto na sua ausência como junto com ele, é a deusa do lar, da família, então é daqueles cuidados, né, de mãe, Odin é os cuidados de pai. Ela é representada normalmente por um molho de chaves, né? Então, por quê? Porque na cultura, né, no hábito nórdico, a tendência era que a mulher mandasse na casa. Então, a casa pertencia à mulher. Então, as chaves da casa dizem que quem manda em casa é Frigga e só ela decide quem entra e quem não entra na casa dela e de Odin, ok? Então, eu peço sempre os dois, né? Odin, eu peço ajuda, conhecimento, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E a Frigga sempre peço o carinho, a proteção, né, que a gente precisa, principalmente para as nossas famílias. Quem tem família, quase todo mundo tem, né? A gente quer proteger elas, ok? Eu uso o diário de uma bruxa consagrado à Frigga, ok? Então vamos lá, vamos começar, vamos fazer qual é a tiragem de hoje. Vamos ver o que os deuses têm para nos dizer. As cartas estão querendo sair, mas não. Deixa eu ver. Ah, tá. Para quem não sabe, eu aceito até a queda de 3 cartas, correto? Então, por exemplo, aqui caíram 3 cartas. E aí eu vou aceitar. No meio de um monte, né? Caíram 3 viradas no meio de um monte. Então eu aceito. Ó, uma carta. Interessante. Já não é a primeira vez, acho que essa semana também já saiu os outros vídeos no mesmo jogo, os dois 10, né? Os 10 de pentáculos e os 10 de copas. É muito interessante. Só que acho que não saíram dentro do jogo. Acho que um saiu no jogo e o outro saiu nas cartas do oculto. Ó, 2 cartas. Não, não é essa a ordem. É essa.
Às vezes eu inverto. É por isso que todo mundo aceita só uma carta, porque quando cai 2 ou 3, qual é a ordem? Mas a gente depende um pouquinho de um pressentimento também. Opa, 2. Ok. Eu tento seguir a de cima como a primeira e as demais. Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos ver o que está no oculto. Ok. Ok. A mensagem hoje ela está bem clara, está bem precisa. Vamos lá. Para quem está começando, né? Para quem não assistiu ainda os primeiros vídeos, aqui eu faço uma tiragem de 9 cartas, passado, presente, futuro. E aqui o que está no oculto, né? Bom, então vamos lá. Abrimos com o 2 de pentáculos. O 2 de pentáculos é a carta do equilíbrio, né? Mostra um bruxo executando um encantamento e focado nesse encantamento, se equilibrando em uma gangorra. Bom, e um gatinho, né, muito maroto, né, pulando de um dos lados da gangorra, mas ainda não chegou lá, tá no meio do pulo. Então vamos lá, algumas explicações então para o entendimento. Por que essa é a carta do equilíbrio? E como o equilíbrio ele é precário? Primeiro, pentáculos é a representação dos 4 elementos, fogo, ar, terra e água, controlados pelo espírito. Então significa a plenitude, significa o equilíbrio total, o controle, né, através do espírito, da matéria, do etéreo, traduzindo poder de transmutação, poderes plenos, né, equilíbrio. Se tu tá equilibrado e tá em plenitude, tudo que tu quiser, tu concretiza, tu materializa. O que tu deseja vai ser realizado. Nesse caso aqui, é o equilíbrio entre os dois lados, né? O equilíbrio entre o direito e o esquerdo, as coisas são iguais. O bruxo aqui está muito concentrado. Então, isso é uma carta que diz o seguinte: no passado, tu obteve um certo equilíbrio, correto? Mas o equilíbrio sempre ele é precário. Alguma coisa pode atingir, né? Pode te perturbar. Veja, o gatinho caindo ali e o bruxo não prestando atenção. Significa que tu tá tão focado naquilo que tu tá buscando que tu esquece de olhar à sua volta, né? E alguma coisa pode te perturbar no equilíbrio. Tu não estava preparado, tá? E tu perdeu esse equilíbrio. Tu estava buscando esse equilíbrio e alguma coisa se perdeu no processo, tá? Bom, mas tu passou por um período. Por que eu digo isso, que tu perdeu o período, mas não o equilíbrio, mas não foi por muito tempo? Eu digo isso por causa do 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta representando a soberba, o orgulho, aquela coisa do eu sei que eu estou certo, né? E com esse processo, com essa decisão, né, com esse estado, acabou machucando as outras pessoas, tá? Então tu vinha buscando esse equilíbrio, tu até estava conseguindo, mas em algum momento tu perdeu isso, tá? Tu perdeu completamente isso. Vejam, a carta das espadas representa os pensamentos. No caso, ela está segurando 2 e tem 3 no ar, tá? E as outras 2 bruxas, enquanto ela está olhando com ar de confiança para o feitiço, as outras 2 estão, uma está chorando e a outra está decepcionada. Vamos lá. 3 espadas é a carta do coração machucado, do sentimento de traição, do sentimento de perda, do sentimento de tristeza, né? Um coração extremamente ferido, né? Então muita tristeza, muita mágoa. Isso é o que representa o 3. E o 2 representa as escolhas. Então tu fez escolhas que magoou as pessoas em volta, mesmo tu achando que tu tinha razão, tá? Então tu estava mais preocupado em querer ter razão, em querer executar as coisas do jeito que tu queria, que tu esqueceu das pessoas em volta e acabou magoando todo mundo. Bom, agora vem a questão. Parece, né? Não, aqui, né? Parece que esse período foi temporário, tá? Foi temporário. Parece que foi um período aí que esse período aqui foi um período que te trouxe de algum modo, né? Te trouxe de algum modo uma riqueza, tá? Te trouxe
uma coisa maior. Quer dizer, talvez tu tenha cortado, né, pessoas à tua volta que te prejudicassem. Talvez tu teve escolhas que magoou, mas mesmo assim essas escolhas te levaram a um estado de prosperidade. O 10 de pentáculos, né? Uma família próspera, uma família feliz, né? E por isso que eu tô achando meio estranho. Eu vou deixar mais um pouco em aberto aqui essa leitura do passado, tá? Mas a princípio é mais ou menos isso, tá? E isso então te levou a esse estado de prosperidade, tá? Agora vamos ao presente. O presente começa com 10 de copas. Veja, o 10, né, significa encerramentos. O as é o começo, o 10 o encerramento. No caso, copas significa as emoções, né, o amor, a alegria, né? E aqui mostra, né, que tu encerrou esse ciclo. Talvez essa carta aqui possa até estar invertida, tá? Não sei. Ainda estou pensando. É um jogo intuitivo, tá? Então, vamos lá. Esse 10 de copas indica que tu encontrou um amor, que tu encontrou a felicidade. De algum modo, nesse processo todo, tu deve ter cortado, né? As espadas são afiadas. Tu deve ter tido decisões muito incisivas. Eu acho que foi isso. Tu tomou decisões incisivas. Talvez não seja tão negativa essa carta. Talvez seja isso. Tá. Acho que agora eu tô entendendo. Tu cortou coisas, né? Tu tomou decisões, tu sabia o que tu queria, e essas pessoas que se magoaram, na realidade elas não estavam querendo o teu bem. Eu acho que é isso. Tu tomou decisões para manter esse equilíbrio, tá? Agora fechou. Tu tomou decisões, tu cortou maus hábitos, tu cortou pensamentos, né? Tu tomou essas decisões de modo a cortar o que era ruim. Só que nesse processo, pessoas que estavam em volta de ti, que talvez, né, vissem em ti alguém que precisavam dela, perceberam essa mudança e não gostaram porque era ruim para elas e não que era bom para ti. Só que esse processo te levou a uma prosperidade. Agora sim, fechou. Tu tomou decisões que magoaram sim as pessoas, mas não magoaram as pessoas boas, magoaram as pessoas que eram ruins ou os pensamentos que eram ruins para ti, que estavam te atrapalhando e te tirando desse equilíbrio. E aí sim te levou à prosperidade. Essa prosperidade agora vai se materializar atualmente, né? Começa se materializando, talvez tu encontrando um amor. Apesar de não ter a carta de 2 de copas aqui, mas o 10 de copas é essa materialidade no sentimento, nas emoções, alegrias, né? Amores, talvez alguém, uma família, talvez tenha entrado em equilíbrio com a tua família que já existe, né? Então veja, né, o equilíbrio em cima aqui do 10 de copas. Então talvez signifique essa questão, tá? Tu conseguir a tua felicidade que tu tanto queria, tá? Novamente, olha só, embaixo do 5 de espadas, né, que significa cortes, a morte. A morte aqui nessa carta, representado por uma espada que está prestes a cortar uma corda que já está se rompendo. Veja, a morte é a transformação. A morte, ela não é uma coisa ruim. A morte significa, na maioria das vezes, não a morte física, mas a passagem de um estado para o outro. Veja, o grande segredo aqui da morte é que tu está rompendo com algo que está te prendendo, tá? Alguma coisa vai ser rompida. Tu vai transmutar, tu vai mudar, esse rompimento vai te levar a um novo estado, só que aí que tá. A morte, tu não sabe o que tem atrás dela. Tu sabe que tem alguma coisa. Tu vai passar por um outro estado, tu vai passar por uma outra situação, só que tu não sabe. É o velho jogo aquele de TV, né? Escolha a porta número 1, a porta número 2. Na porta número 1 nós temos fortunas imensas, né? E na porta número 2 um leão, um tigre, né? Pronto para te devorar. Escolha a tua porta e tu não sabe qual que tu vai escolher. Veja, mesmo que essa aqui esteja entreaberta, a luz não significa muita coisa. Pode significar que aqui tem as maiores riquezas do mundo, mas também pode significar que você também tem um leão, um dragão ali atrás. Tu não sabe. Então é a transmutação às cegas, tá?
Então, alguma coisa vai ser cortada, mas vai ser uma coisa boa. Por quê? Carta do 6 de pentáculos. 6 de pentáculos, veja, debaixo do 10 de pentáculos. É uma carta que tu está farto, tu está pleno, tu está com tudo que tu precisa. Tu tem todas as tuas necessidades em tal abundância, né, que tu consegue distribuir a sua volta. O 6 tem essa conotação na carta de tarô, né? É a distribuição daquilo que tu tem. No caso de pentáculos, fartura. Se tu tem fartura, tu tem dinheiro, tu tem comida, tu tem tudo. E tu distribui a quem precisa. Então, aqui, a conotação da carta da morte, junto com o entendimento que eu tive agora desses 5 de espadas, tu está cortando tudo, as coisas estão acabando, as coisas que estão te prendendo, que estão te segurando, né, estão caindo por terra. Esse estado de equilíbrio que tu tentava no passado era um equilíbrio emocional, mais do que material, tá? Digo, mais mental do que material. Tá? E aí, se nós temos com o mental bem organizado, nossas emoções também entram nos eixos. E aí nós vamos no presente, né? No presente, isso aqui, logo no presente do futuro, bem próximo, né? Vai acontecer. Bom, agora vamos ao futuro, né? A carta do mundo. A carta do mundo, nesse deck principalmente, tá? Para mim, a carta do mundo representa muito mais um estado de ilimitação, tá? Por que eu explico isso? Por que eu digo isso e eu tenho esse entendimento dessa carta? Porque, primeiro, o mundo, quando o primeiro tarô foi desenvolvido, foi criado, foi desenhado, o mundo era a maior coisa conhecida, né, que qualquer pessoa poderia visitar ou ir, né? Só que se tu não tem dinheiro, se tu não tem tempo, se tu não pode, tu não vai. Se tu tá preso, né, geograficamente, tu não pode conhecer o mundo todo. Então a carta do mundo tem essa conotação, a coisa ilimitada. O mundo é o teu limite, né? Tu pode ir para qualquer lugar, tu pode ir para a qualquer momento, né? Então por isso que significa normalmente também a questão geográfica, que as coisas estão longe, né? Que as coisas tu vai te mudar. Na realidade aqui, né, quando eu tiro essa carta, acaba sempre me chamando isso. Tu vai conseguir um estado no teu futuro, e aqui no caso me parece uma coisa mais emocional, mental, tu vai te sentir ilimitado, né? Veja, os ventos, né? Os ventos representam o pensamento, a água, as emoções, e a terra, o concreto, né? Então significa que tu tá em equilíbrio perfeito. Tu tá tanto com os pés nas emoções, quanto a cabeça e a mente, né, os pensamentos no concreto, e tu não te sente limitado, tu está ilimitado. Veja, o chapéu da bruxa está indo ao vento. E ela não se preocupa se o chapéu vai cair ali ou lá ou longe, porque ela vai alcançá-lo, tá? Então, para mim, essa carta significa que as coisas estão em tal plenitude, tu não tem limitação nas coisas que tu te determinar, tá? E a fartura, né, que está representado pela mesa ali de piquenique, tá? Então significa que tu vai poder ir aonde tu quiser. Só que existe agora duas situações. Novamente, vejam aqui, ó, as cartas do meio estão todas relacionadas a transformações, né? Coisas que tu corta no passado para um presente que também vão ser cortadas, só que agora aqui tu tinha controle, a morte tu não tem controle, tu nunca sabe quando e quem vai causar isso, essa é outra questão da morte, aqui tu tem controle, aqui não, e aqui volta as tuas decisões. Esse estado de limitado vai te levar a opções transformadoras, tá? Vamos lá, a carta mostra um bruxo que tem a alternativa de 2 caminhos. Vejam, num dos caminhos tem uma salamandra. A salamandra, em muitos países, né, ela não é originária e não existe aqui no nosso país, ela é exótica, tá? A salamandra, ela é muito colorida, então ela é atribuída como salamandra de fogo. O fogo, ele é transformador. Então essa figura da salamandra aqui quer dizer o seguinte: tu tem 2 caminhos. Um caminho
vai te transformar. Tu vai ter que passar por um fogo transformador. Tu vai mudar alguma coisa na tua vida. Veja cartas de mudança, correto? Teus pés indicam o conforto. Siga o caminho que tu já está acostumado. Mas a tua mente está dizendo, não, eu quero mudar. Tu já tem alguém que te guia. O gatinho lá na frente está olhando para trás, miando e te chamando. Veja, há alguém que tu quer seguir. Talvez essa pessoa que tu tenha te encontrado. Tá? Talvez aqui tu encontre alguém que vai te levar para esse estado de fartura, vai te levar para essas transformações, aquilo que tu vai deixar para trás e tu vai te transformar. Essa pessoa, né, ou esse emprego, ou seja lá o que for, tá? Essa situação já está te chamando, mas tu ainda está tentado a não sair da zona de conforto. Veja, aqui é o legítimo. A carta indica, saia da tua zona de conforto, saia, te transforme, te solte, te libere, correto? Mas, lembre-se, né? Tu pode ser tentado a não querer seguir, mas alguém está te chamando. Então, isso que está no futuro, grandes transformações, né? Vejam, o fogo queima e deixa para trás só as cinzas, tá? Ele não é ruim, o fogo é vivo. Mas ele vai queimar, neste caso aqui, quer representar que vai queimar as coisas necessárias, não o que não é necessário. Aí vamos ao 5 de paus, que está bem no futuro, está no final. Essa carta do 5 de paus, ela tem uma conotação de discórdia, tá? E aí nós vamos voltar aqui para o 5 de espadas. Olha o 5 de espadas, discórdia, né? Discórdia no sentido de magoar, né? De deixar as pessoas tristes. E aqui a discórdia, né? Que as pessoas não se entendem. Então, isso daqui tem uma conotação muito importante. É o que eu chamo de carta de aviso. Por que eu chamo de carta de aviso? Primeiro, porque ela está no futuro, correto? Estando no futuro, ela vai querer nos dizer que nós temos que nos precaver. Mas nos precaver com o quê? Veja, aqui está mostrando 5 bruxas que estão discutindo entre si, estão mais preocupadas em provar uma ou outra, estão mais focadas nelas mesmas, né? Nelas e nas outras, do que no caldeirão, que é o objetivo do trabalho delas. Veja, tá pegando fogo no chão, o caldeirão está transbordando, mas ninguém se entende. Veja, o que isso está me dizendo nesse contexto aqui? Tá? Agora sim, afinado com o entendimento dessa carta aqui, agora eu consigo entender bem nessas situações. Essas duas cartas, desde o início, me deram, quando elas saíram, eu tipo, ficava empacado, mas agora eu desempaquei. Vamos lá. Essas transformações, todo esse processo é para a tua melhoria pessoal, mental, emocional, espiritual. A transformação aqui do fogo talvez seja muito mais uma transformação espiritual e mental. Só que pessoas não vão gostar. Veja, tu está cortando desde o início aquilo que não vai te fazer bem. Tu está cortando pessoas, pensamentos, tu está tendo ações que não são mais as que tu tomava antes. São ações agora mais centradas em ti, que estão te fazendo prosperar, que estão atraindo pessoas boas que vão te trazer bem, né? Vão te trazer essa felicidade. Só que aquelas pessoas lá atrás podem não ter gostado. Elas podem estar confabulando contra ti, elas podem estar discordando de ti, elas podem estar voltando, querendo voltar para te tirar desse estado, tá? Então, o que acontece? Tome muito cuidado. Se tu vê que a tua volta começa a se desestruturar, correto? Se tu começa a ver que as pessoas, a situação, tudo começa a querer desmoronar, tu vai ter que ter algumas decisões. A primeira delas seria, vou tomar rédea de tudo isso e vou mandar todo mundo calar a boca, tá? E eu é que mando aqui nesse barraco. Essa é uma reação, ou seja, que está de acordo com o 2 de pentáculos. Tu toma rédea, né, da tua vida, tu toma rédea, o equilíbrio da tua vida, tu toma as tuas decisões, não os outros, né? Ou então tu te afasta. Então temos 2 extremos, né? Tu pode te afastar totalmente. Claro, entre esses 2 extremos, tu pode selecionar aquelas pessoas que, por exemplo, estejam a favor
de entender que tu está sofrendo essas mudanças, que é melhor para ti, aquelas que param de discordar, aquelas que entendam isso, tu mantém, aquelas que não entendem vão embora, naturalmente elas vão ir embora, tá? Então, o que acontece? O teu final, né, vai ser assim, ó, tu ter um período de transformação e renovação, talvez, do que está à sua volta, eliminando aquilo que gera discórdia. Tu não pode ficar. Veja, tudo aqui está mostrando que tu tem que liberar, mudar, se transformar, né? Vai ter uma passagem. Essa linha aqui muito, muito clara, né? Agora fica muito claro, correto? Beleza, isso é a tiragem. Agora vamos ver o que está no oculto. O que está no oculto, eu sempre digo que essas 3 cartinhas, por incrível que pareça, essas 3 cartinhas são muito mais importantes até do que essas. Porque estas permeiam, às vezes, todo o caminho, ou parte dele. Então vamos lá, o que está no oculto que tu não vai perceber, mas tu vai sentir? Tu não vai ter consciência. O 7 de copas. O 7 de copas é a carta das escolhas, tá? Mas é diferente do 2 de espadas. Aqui, a carta 7 de copas significa que tu tem múltiplas escolhas e tu tem que escolher qual delas. Pode tu estar acompanhado de alguém com mais sabedoria, com mais experiência, uma pessoa mais velha, né? Que até pode estar te guiando. Veja, esta vendedora está oferecendo, né, as copas para ela. Cada copa representa casa, dinheiro, né, amores, conhecimento, né, pensamentos, né, místico, né, sabedoria das ervas, medicina. São várias alternativas. A bruxinha, ela é jovem. Ela não sabe o que ela quer. Ela está na indecisão, porque se ela escolhe o coração, se ela escolhe o grande amor, ela pode não estar escolhendo a riqueza, e de repente ela precisa de dinheiro, ela precisa do trabalho, sabe? É escolher entre trabalho, profissão, a família, os amores, estudos, né? São as alternativas da vida. Quem já passou por isso sabe, é normal, vai ter que acontecer, tá? Então, há alternativas. Aqui me parece uma transformação pessoal. Então, são as alternativas, né, que tu pode escolher como que tu vai te transformar, quem vai ficar do teu lado, tá? Se for amor, se isso aqui for uma coisa, se tu sintonizar isso com uma coisa, uma situação romântica, né? O que isso vai acontecer? Pode significar, tu quer ficar na vida, por exemplo, hipoteticamente, né? Tu pode querer ficar na vida de ter vários casos, né? Encontros casuais, ou tu vai querer ficar com alguém, tu vai querer mudar a tua vida, realmente tu encontrou a pessoa, né? Aqui, se for um caso de amor, tu tá encontrando a tua pessoa amada, né? Tu tá encontrando ela. Então, tu vai ter essas decisões, né? O que tu quer da tua vida? Se é relacionado a emprego, né? Fico no emprego atual, aceito o emprego que estão me oferecendo, ou entre as várias opções de emprego, qual que eu vou pegar, tá? Mas não me parece isso. Mas vamos lá. Então, isso está no oculto. As tuas opções. A segunda questão é a estrela. A estrela mostra uma bruxa que busca o encantamento e recebe o encantamento das estrelas, passa por ela e ela transmite para a terra, para as águas, as emoções. Ela está mergulhada nas emoções. Então veja, mostra uma ajuda espiritual, uma ajuda externa que tu pode estar pedindo. Então ela pode ser alguém, um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, pode ser a tua religiosidade, os deuses podem estar te ajudando. A carta da estrela, principalmente nesse deck, tem essa conotação. As coisas estão acontecendo porque o mundo espiritual, os teus guias estão te ajudando a tu fazer essa transformação. O grande segredo aqui é entender que ela está não só convocando, mas deixando essas energias passarem. O que significa? Não freie esses acontecimentos, não tente evitá-los, não tente suprimi-los, sabe? Deixe as coisas fluírem, deixe essas energias passarem. Cada etapa é uma etapa. Não tenha controle, sabe? Não é o controle absoluto.
Tu não tem esse controle. Parte desse controle é teu, mas a maioria vem de fora. Tu só tem que servir de canal. Então aqui nesse deck, né, nesse tipo de leitura, mostra que tu é um canal de uma energia maior que vai te transmutar. Não é tu que está controlando. Aqui outra carta de aviso, o 5 de pentáculos. Veja, a carta do 5, né, sempre é a carta de alguma coisa ruim. Né? Sempre é a carta do conflito, sempre é a carta de alguma coisa que não é boa, tá? Neste caso aqui, o 5 de pentáculos é um sentimento de solidão, um sentimento de abandono, um sentimento de insegurança, de incerteza. A jovem bruxinha aqui está com um acompanhante, está com um filho, está com alguém muito jovem acompanhando ela é irresponsável e está numa tempestade. Está numa tempestade de neve, está frio, está gelado, ela procura abrigo. Vejam, há casas em volta, ela olha para a casa, mas será que essas casas vão dar abrigo? Será que vão abrir a porta ou será que vão mandar embora? Correto? É de pentáculos, então significa essa insegurança quanto à fartura, quanto ao equilíbrio, quanto às coisas que tu tem à tua volta, as pessoas que estão à tua volta, tá? Vamos lá. Novamente, a simbologia por trás, né? O 4 de pentáculos. Deixa eu me lembrar o que é. Às vezes me dá uns brancos, tá, galera? Então, não 4 de pentáculos. Ah, que sorte, já caiu aqui. Ah, sim. O medo de não ter o suficiente para ser mais o prejudicial. Então, significa o quê? 4 de pentáculos é a avareza, as posses exageradas, aquela sensação de que falta, apesar de que tu tem, né? É o apego que tu tem às tuas emoções, é o apego que tu tem aos teus materiais, né? Ou seja, tu tem tudo que tu precisa, mas mesmo assim tu acha que vai faltar. Se tu gastar o dinheiro, tu não vai ter amanhã, tá? Essa é a carta 4 de pentáculos. O apego, as posses, né? As emoções, é aquela coisa assim, ó, não vou abrir mão. E o 1 de pentáculos significa que as coisas estão indo bem, que as coisas estão indo como deve. Nesse caso aqui, o 1 tem o sentido contrário, né? O 4 pesa mais aqui e transforma o 1. O 1 agora diz, estão acontecendo as coisas tudo ao contrário do que tu quer. Tudo ao contrário do que tu deseja. Veja, tu deseja encontrar a paz, né? Tu deseja encontrar tudo isso. Mas é uma carta de aviso, né? Um aviso amarelo quase vermelho. Por quê? Se tu deixar essa emoção, esse sentimento de perdido, de estar perdido, estar abandonado, se tu deixar isso dominar, veja, tá no oculto. Se tu não perceber isso, tu vai impedir a energia da estrela, tu não vai tomar as decisões certas e o que vai acontecer com tudo isso? Vai desmoronar. As coisas não vão acontecer. Então, para que tudo isso aconteça, por isso que eu digo, essas 3 cartas aqui são extremamente importantes. Para que essas coisas aconteçam, tu tem que se lembrar, não deixe o teu emocional de sentimentos ruins dominarem, te controlarem. Mantenha as cartas de espadas, né, na tua mão. O pensamento é mais forte, tá? Então, eu acho que eu fico por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, correto? Que estejam assistindo. E ficamos aqui até a próxima tiragem. Lembrando, né? Eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo, se for o caso. É uma tiragem atemporal, quando tu estiver assistindo que vai valer. É uma tiragem universal para todo mundo, né? Não é específica, tá? E ela é totalmente intuitiva, ok? Muito obrigado, até a próxima tiragem, né? Até amanhã, ou quando eu puder fazer. Eu tento fazer as tiragens o mais diária possível, mas às vezes não vai ser possível, ok? Muito obrigado por tudo, até ao próximo dia e uma excelente semana, um excelente final de semana, um excelente dia para vocês.